Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor Thiago Savignon, sou professor de Biologia lá do Colégio de Aplicação da UERJ. Vamos trocar uma ideia hoje sobre o sistema circulatório. Essa é a segunda aula sobre esse tema e a gente vai falar hoje especificamente do coração. Tranquilo? Eu ia falar do coração e de veias e artérias também. Então vamos trocar uma ideia hoje e segue comigo aqui. Então, para quem não assistiu a aula passada, sugiro que assista, vai ter um cardzinho aqui em cima. Beleza? Para você ser direcionado lá para a primeira aula, que eu falo da circulação de maneira geral. E hoje a gente vai falar especificamente do coração e vamos partir daqui. Tranquilo? Então, quando a gente olha para o coração, a gente vai ter que destrinchar as estruturas que formam o coração e que permitem o funcionamento, quer dizer, o seu bombeamento. Então, a gente vai olhar de novo, sempre começando por algum ponto. A gente começa aqui pelo átrio direito. Então, se lembra do que eu falei lá na primeira aula, da posição anatômica. Então, é como se você tivesse virado, olhando para a parede. Então, o seu lado direito é o lado de cá, beleza? Ao contrário do que você possa imaginar. Então, você tem o átrio direito recebendo esse sangue venoso. Do átrio direito para o ventrículo direito existe uma válvula ou uma válvula. Essa confusão existe principalmente aqui no Brasil, que a normatização mudou a nomenclatura de válvula para válvula. Então, você tem uma válvula atrioventricular direita, nesse caso. Ela também já foi chamada de válvula ou válvula bicúspide ou mitral. Mesma coisa, tudo sinônimo. Então, se você pegar alguns livros antigos aí, você deve até encontrar uma válvula mitral. Se conhecer algum cardiologista mais antigo, ele vai te falar também em válvula mitral. Mas a nomenclatura oficial hoje é válvula. Então, como está aqui, né? Válvula atrioventricular direita. Do ventrículo direito, esse sangue, ele sai em direção às artérias pulmonares, ele passa pelas válvulas semilunares. Você tem as válvulas semilunares aqui. Esse sangue vai para os pulmões, ele retorna pelo átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele passa também por uma válvula, que é a válvula tricúspide, vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele também passa pelas válvulas semilunares, em direção à aorta, e aí vai se espalhar pelo corpo. Qual é a grande função dessas válvulas? É impedir que o sangue volte. Porque, então, quando o sangue sai aqui do átrio direito para o ventrículo direito, o sangue não deve retornar. Quando o ventrículo direito bater, quando ele contrair, esse sangue não deve retornar para o átrio, ele deve seguir um fluxo único. Então, a mesma coisa, o sangue que está na artéria pulmonar não deve voltar para o ventrículo direito. O sangue que está no átrio, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ele não deve retornar para o átrio esquerdo, e aí essas válvulas elas têm esse papel, perfeito? Então, como que funciona esse mecanismo de contração muscular, tanto nos átrios quanto nos ventrículos? O coração, ele é uma bomba, é como se fossem duas bombas, na verdade, funcionando em sincronia. Então, os átrios, tanto direito quanto esquerdo, funcionam em sincronia, e os ventrículos também funcionam em sincronia. Os átrios batem ao mesmo tempo, os ventrículos batem ao mesmo tempo. Como que isso acontece? Então, a gente tem dois termos que são importantes para a gente se estabelecer aqui. Então, a gente tem a sístole, que é a mesma coisa que contração, e a gente tem a diástole, que é a mesma coisa que relaxamento. Então, a gente tem, num primeiro momento, você tem o quê? A diástole atrial e ventricular. É o momento que o coração não está batendo, não está contraindo. Nessa fase de relaxamento do coração, então você tem que o sangue está retornando pelas artérias pulmonares e pelas veias cavas inferior e superior. Então, o que está acontecendo é que o sangue está fluindo para os átrios, né? Ele está retornando do pulmão ou retornando do corpo, ele está entrando pelos átrios e imediatamente ele já vai preenchendo os ventrículos. Isso é muito rápido, tá? Isso é questão muito rápida mesmo, é 0,1 segundo. Em 0,1 segundo, os átrios vão se contrair ao mesmo tempo, tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo. E para isso, eles acontecem para quê? Para expulsar todo o sangue que está dentro do átrio em direção ao ventrículo e encher ao máximo possível o ventrículo.
Depois disso, os átrios entram em diástole, ou seja, eles já contraíram, já fizeram a sua sístole atrial, eles vão se relaxar, vão passar pela diástole, e aí os ventrículos é que vão contrair e jogar sangue ou para o pulmão ou para o corpo inteiro, né? Para o pulmão, o ventrículo direito, para o corpo inteiro, o ventrículo esquerdo. E aí você tem esse momento de sístole ventricular e diástole atrial. Então o ventrículo contrai, o átrio relaxa, manda o sangue, e esse processo vai durar aqui um certo tempo. E aí você tem todo o ciclo cardíaco mais ou menos 0,8 segundos, ou seja, muito rápido. Então, cada vez que esse sangue passa por essas válvulas, eles não devem retornar. Então, eles batem de encontro a essas válvulas para não retornar. Cada vez que ele passa por essas válvulas, a válvula tem um certo diâmetro. Então, se ocorre algum mecanismo ali que diminua esse diâmetro, o médico ele pode auscultar o seu, né, na região do peito, e ele pode ouvir um sopro, que é um barulho anormal que é captado pelo médico, e aí ele pode investigar. Na grande maioria dos casos, isso não tem uma condição, não leva a uma condição patológica, mas em muitos casos é um problema de alguma válvula ela está defeituosa, ou ela está dura demais e não está, né, abrindo o suficiente para o sangue passar. Então essa é uma condição. É conhecido como sopro no coração. Existem vários tipos, em alguns casos é cirúrgico, em alguns casos pode levar à morte, mas é uma condição que é especificamente do coração. Agora, como que esse coração consegue bater em sincronia? E quem controla esse coração? Então, o coração ele tem um marcapasso próprio. Tá? Esse marcapasso é chamado de nó sinoatrial. Ele é composto por células musculares que são modificadas e elas são autoexcitáveis. Então, elas engatilham para que elas mesmas promovam a contração muscular, né? Já que o coração é um músculo. A gente vai ter, então, esses sinais dessas células aqui em amarelo. Tá vendo que esse sinal ele se propaga em toda a extensão do átrio ou dos átrios. Esses sinais, eles são, quando os átrios se contraem, né, quando ocorre a sístole, você vai ter ali um período de retardo numa outra regiãozinha que é o nó atrioventricular. Isso para dar tempo do átrio contrair completamente e o sangue fluir para os ventrículos. Então, a partir desse nó atrioventricular, você vai ter ali a emissão de sinais pelos ramos do feixe ao ápice do coração, a parte mais pontiaguda do coração, né, o finalzinho dos ventrículos. E aí esse sinal ele se propaga muito rapidamente e as chamadas fibras de Purkinje vão espalhar todo esse sinal para os ventrículos ao mesmo tempo. Então o coração ele vai bater em sincronia, né? Os dois ventrículos, todas as células musculares dos ventrículos vão se contrair ao mesmo tempo, e aí você tem então ali o funcionamento do coração. Então aqui um videozinho que consegue mostrar, né, os átrios se enchendo e se contraindo ao mesmo tempo, um atraso que às vezes não dá para perceber aqui no vídeo. Você vai ter ali os ventrículos se contraindo logo após a contração dos átrios. Então o átrio contrai, expulsa o sangue para os ventrículos, e os ventrículos contraem e lançam esse sangue então para as artérias pulmonares ou para a artéria aorta. Então é um videozinho bem interessante que dá para perceber aí, você consegue voltar e perceber com mais clareza. O débito cardíaco ele é o volume de sangue que os ventrículos conseguem bombear a cada minuto, ou seja, no somatório. Qual é o seu débito cardíaco por minuto? O que influencia nesse débito cardíaco? A frequência com que o coração está batendo. Se você está sentado, está de boa no seu sofá vendo esse vídeo, seu coração está ali batendo a 70 vezes por minuto, então você tem lá um débito cardíaco. E o volume de sangue que, de fato, o seu coração consegue carregar. Óbvio que a minha filha, que tem 6 anos, ela tem um coraçãozinho menor do que o meu, então o débito cardíaco dela tem que ser menor do que o meu. E aí você calcula isso, mais ou menos, então no coração adulto você vai ter um volume sistólico ali de 70 ml, mais ou menos, vezes o número de batimentos por minuto, então você vai ter o seu débito cardíaco, que dá mais ou menos ali 5 litros por minuto, ou seja, 5 litros é o volume de sangue que normalmente uma pessoa vai ter, então o sangue está circulando totalmente pelo corpo durante 1 minuto. Claro que durante um exercício físico, cara, isso vai aumentar pra caramba, porque a sua frequência cardíaca sai de 70 para 150, então o seu débito cardíaco vai aumentar também, porque o seu corpo está precisando de mais nutriente e mais oxigênio.
E aí, quem controla esse marca-passo? Né? Eu falei que esse marca-passo ele é autoexcitável. Então, esse marca-passo ele funciona sozinho. Se você procurar, né, aí no Google por transplante de coração, tem um vídeo que um coração fica na bandeja e ele fica ali se contraindo. O coração ele consegue se contrair a despeito de nem estar no corpo humano, ou no corpo do animal, dos mamíferos em geral. Então você tem o sistema nervoso podendo modular esse batimento cardíaco. Então você tem o sistema simpático, o sistema nervoso simpático estimulando o coração a bater, e o sistema nervoso parasimpático diminuindo essa função cardíaca. Além disso, você tem também a ação do sistema endócrino. Então, quando você tem o lançamento pelas glândulas suprarrenais dos hormônios, né, da adrenalina, o que a gente chama de epinefrina, ele é um hormônio que é conhecido como hormônio de luta e fuga. Ele prepara o seu corpo ou para lutar ou para fugir. E o que é esse hormônio de luta e fuga? Cara, ele vai fazer com que o coração bata mais forte, a sua contração muscular fica mais forte, então você bombeia mais sangue, você está se preparando ou para brigar com alguém, pela sua vida, pela vida de alguém que você gosta, ou você está preparado para fugir, porque você viu que você vai perder a situação. E a temperatura corporal é interessante, mas a temperatura corporal ela aumenta a sua taxa de batimentos cardíacos. Então, quando você está com febre, sua temperatura, a sua faixa de temperatura normal é de mais ou menos 37 graus, 36,5. Quando ela vai para 38, você já aumenta de 70 para 80 batimentos cardíacos por minuto. Quer dizer que você gasta mais energia simplesmente porque você está com febre. Se vai para 39, bate mais ainda, você começa a ter o que a gente chama de taquicardia, né? Seu coração fica mais acelerado. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Essa foi a segunda aula aí sobre o sistema circulatório e coração. Na aula seguinte, a gente vai falar sobre veias e artérias e sobre como medir a pressão arterial e mais algumas coisas interessantes. Então, um grande abraço aí. Bom, gostou? Deixa o joinha, dá aquele like, que isso ajuda pra caramba a gente. Valeu, grande abraço, gente.